Fala pessoal, muito boa tarde, eu sou Daniel Morales, já estou aqui ao vivo no BMC Market, aqui você fica por dentro de tudo que está rolando com o mercado financeiro, as principais notícias repercutidas com o nosso time, eu, Alan Gani e Alexandre Cabral. Vamos aos destaques do programa de hoje. GPM cai 0,91% na segunda prévia do mês, após ceder 0,57% na mesma leitura de agosto. Na ONU, Bolsonaro faz discurso para um público interno e ataca Lula ao falar sobre corrupção na Petrobras. A gente vai discutir estes e outros assuntos a partir de agora aqui no Market. A gente começa com a informação de que a Fundação Getúlio Vargas divulgou o Índice Geral de Preços Mercado, o IGPM, que caiu 0,91% na segunda prévia de setembro, após registrar queda de 0,57% na mesma prévia de agosto. Entre os três componentes do indicador, dois registraram queda no período. O Índice de Preços ao Produtor Amplo, o IPAM, ampliou a deflação, passando de 0,50% na segunda prévia de agosto para a queda de 1,22% na segunda medição desse mês, enquanto o Índice de Preços ao Consumidor, o IPCM, passou de menos 1,43% em agosto para menos 0,12% em setembro. Apesar da desaceleração, o Índice Nacional de Custos da Construção, o INCCM, continuou em patamar positivo de 0,54% para 0,07%. A gente chama direto, então, para compor a nossa mesa, Alexandre Cabral e Alan Gani. Muito boa tarde para vocês, senhores. Beleza? Muito boa tarde. É isso aí. E aí, o que vocês fazem de análise aí do IGPM? Putz, eu não leio. Bom, basicamente foi o Acabei seguinte. de falar, Cabral. Mas eu não leio, eu só leio o número. Caiu, tá? Mas por que caiu aberta, eu não leio. Mas o Gani vai te dar Vamos essa lá. resposta. O IGP, 60% do índice são preços ao atacado e ao produtor. E aí a inflação nos preços industriais foi puxada pela queda, principalmente dos combustíveis e lubrificantes. Então, da mesma forma que combustível já foi um vilão há pouco tempo, agora, por uma razão pontual de queda de preço de petróleo e também o próprio incentivo, né, de ICMS, derrubou o preço também lá no produtor. Então, por conta disso, o índice registrou essa deflação puxada principalmente, Morales, pelos combustíveis. Agora, também uma boa notícia é do IPC, tá? Então o IPC, que é 30% do índice, é muito parecido com a estrutura do IPCA, mas com menos capitais. E aí ele passa de 1,43% para 0,12% nessa segunda prévia. Então isso significa também que é uma inflação menor no varejo, no consumidor, já sinalizando uma prévia tanto para o IPCA 15, que se eu não me engano sai semana que vem, muito importante, quanto para o IPCA. Só para a gente ter aqui uma ideia dos subgrupos, né? Transportes passa de uma deflação de menos 5 para menos 2,77. Habitação de menos 0,13 para uma alta 0,12. O único grupo que pressiona um pouco mais é o grupo de vestuários, que acelera a alta de 0,47 para 0,88, o que faz sentido porque é mudança de coleção, certo? Está saindo agora coleção inverno, entrando já coleção primavera, verão, e saúdes pessoais, mas assim, nada, tudo muito tranquilo. E o INCC também, né, que é 10% do índice, também apresentou uma desaceleração da alta de 0,54 para 0,07. E aí destaque para o arrefecimento da mão de obra pela falta de dissídios coletivos. É isso. Boa notícia. Boa notícia, aí, boa explicação aí do Gani. Queria até já perguntar para o Cabral, que foi ontem que teve leilão de NTNB ou... Hoje, terça. Foi hoje, né? Hoje. E temos aí o gráfico do leilão do NTNB, que o Cabral trouxe pra gente. Não, do NTNB, gente. Isso daí é do... Isso aí é da Alemanha, isso é outra coisa.
Leilão de NTNB. Tá escrito assim, NTNB 2025/32/45 é meu Twitter. Só um segundo. Enquanto isso... Era o anterior a esse, Perguntaram Renato. se eu uso um gel Bosano. Uso. É o Bosano? É o Bosano mesmo. Qual que é? O Azul. 1, 2, 3 ou 4? O 4? O 4 quer dizer o quê? O Não 4 sai é nem com fixação britadeira. forte. Ah, Forte. que Cara, é muito cabelo aqui pra segurar o negócio. É brabo. Nós... Imagina Nós quando que temos Gani cabelo, pós-banho. Eu não vou Voz de fazer banho, o propaganda cabelo pro do Gani Bosano, arrasta no teto, assim, é isso? Não vou fazer propaganda pra Bosano, não. Me pague. Boa. Coloca aí na tela, então, o leilão, por favor. Tá aí sim, o querido Cabral. Diga lá. Notícia boa de um lado e ruim do outro. Notícia boa, todas as taxas em queda, tanto maio 25, agosto 32, como a maio 45. A maio 45, então, a taxa só não foi melhor do que a de 31 de maio, então uma bela de uma queda, isso é bom. Isso é bom que o mercado pedindo menos prêmio para o governo ainda está alto pra caramba, né? Pedir para maio 25 6% ainda é muita taxa. Mas a notícia boa é que essas taxas estão em queda. A notícia não boa é que o volume foi bem ruim, tá? 3 bi, 200. Pô, a gente tava fazendo leilão na casa de 5 bi, 4.100. Então o leilão, o volume não foi bom. E ainda tem muita... Curioso o seguinte, se você pegar... Pode tirar a tela, por favor. Se você pegar no dia 15 de agosto... foi parar na mão do mercado entre vencimento de dívida e pagamento de cupom 200 bi. Esse 200 bi não virou NTNB ainda. Por quê? Porque você acompanha o caixa diário que foi entregue ao Tesouro, teve um boom ali na manhã do dia 15 e praticamente se manteve. Então o mercado, curiosamente, não rolou a B. Ela tinha a B na mão, rolou um pedaço, mas não rolou integral. Deve ter rolado aproximadamente 80 a 100 bi. De 100 bi eles não voltaram a comprar B. Curioso isso. Esperar agora, semana que vem, hoje é dia 20, semana que vem deve ser o resultado do Tesouro de agosto. Aí ver se diminuiu a participação de quem para ter chamado, para não ter tido essa rolagem ainda, tá? Então, só um dado curioso. Taxas boas em queda, mas volume ruim. É só NTNB, não teve LTF também, não? Não, LFT. LFT teve, desculpa. Mas hoje é a primeira vez que ele faz lançamento de um título. O que acontece? De tempo em tempo, ele anda com o calendário. Ele joga o calendário para mais distante. E ele jogou no LFT, então eu nem fiz tabela porque não tem série histórica. É o primeiro leilão desse vencimento. Ô Cabral, dá pra gente fazer a seguinte inferência aqui? Dado que a taxa recuou, mas o leilão não foi tão bom, possivelmente na semana que vem a taxa vai ser maior, o Tesouro vai falar, puxa, nessa taxa... Não, eu acho que o mercado tá com o pé atrás de FONC e curva de juros pós-discurso cupom. Então, uma semana não mata ninguém, deixa eu tirar o pé do acelerador, ver o que acontece, qualquer coisa eu vou no leilão de quinta ou vou no mercado secundário, eu acho que é isso. Boa. Felipe Lipe perguntando para o Cabral e para o Gani, com essa taxa de juros no topo histórico da ponta curta, 2 anos, o mercado pode estar precificando uma alta amanhã de 1%? Você sabe que já mudou, Não. né, 1%? Já mudou? Já. Não, ele está falando dos Estados Unidos, eu acho que esse 1%... Ah, lá fora, tá. Já mudou, né? Olha que loucura. Vamos ver se é agora. 83% de probabilidade de ser 0,75. Gente, inverte assim de um dia para o outro. Mas não chegou a ser 80 e varada a 1, não. Dá uma olhada aí. Você está no Semigroup? 84,075 e 0,16%. 1%. Mas não chegou a ser 80%. Ah, não, mas quase 80%. Foi 75%, eu acho. Né? Deixa eu ver aqui, série histórica, dá para ver. Então, assim, inverte. Até pouco tempo, lembra, semana passada, quando veio o CPI... O Helder falou 0,75. Bem acima do esperado, os núcleos acelerando, o mercado cravou. 1, né? Tá dado 75%, o Cabral até tá checando o número certinho, mas, sei lá, 75% de probabilidade de ser 1%, 25% de ser 0,75. Agora, já mudou. Lembrando que isso já foi 75% de probabilidade de ser meio, né?
Então, como eu acho que o Fed faz o que o mercado quer, entendeu? O que eu acho que é muito louco, O pico né? foi 69 com 31. 31. Não teve 75, Cabral. Eu Não acho que teve, aqui no histórico de CME, não. De 1%? Deixa eu Bom, verificar whatever, né? direito 70%, aqui. mas tá bom. Então, assim, mas já foi uma maioria 1, né? Certo? E agora a maioria 0,75. O que é curioso é assim, ó. O mercado aposta é a profecia autorrealizável, porque o mercado aposta no que o Fed vai fazer. O Fed vai dar 0,75. Só que daí, o que o Fed faz? Dá o que o mercado quer. E assim vai indo, né? Agora, o que acho que a pergunta do nosso querido telespectador que está sempre aqui com a gente, o Felipe, né? Ele pergunta se pode contaminar a curva brasileira. Só se viesse muito acima do esperado, que eu acho que não vai acontecer. Eu acho que é isso que ele me perguntou, certo? Se viesse assim, vamos supor, está precificado 0,75, e aí dá um 1 amanhã. Puxa, aí é pânico no mercado. Aí amanhã a Bolsa Americana despenca. E aqui, possivelmente, a curva de juros sobe, né? Sobe para não ter o ajuste no câmbio. O mercado começa a pedir mais taxa porque o spread aumenta em relação aos Estados Unidos. Mas acho que dificilmente isso vai acontecer. Boa. E agora a gente tem uma pergunta aqui do... Tá certo, dia 13 de julho, Diga. teve 69% de chance de subir 1%. 69. 13 de julho. Tá. Você está vendo o diário, né? Aí você tem como ver o diário. Só que a droga, o gráfico é mega tenso para mexer, mas é isso. Ó. É isso. 13 de julho de 2022, 69,10 de subir 1%. Muito bem. Boa. Deixa eu ver aqui. Oh, meu Deus, cadê? Marco. Marco está perguntando aí, o que vocês estão esperando, então, da super quarta? Acho que Brasil nada. Brasil acho que zero, com um discurso, putz, eu acho que já deu o que tinha que dar, estamos olhando para frente, seja o que Deus quiser. Manteremos a curva, a taxa de juros alta por até sentirmos que acabamos a inflação. O detalhe é o quanto ele vai falar de 24, e o detalhe é que ele prometeu que a partir de agora irá divulgar a taxa de desemprego que não provoque efeito inflacionário. Que o mercado vai passar a acompanhar a partir provavelmente terça. Não acredito que ele divulgue amanhã, mas que ele provavelmente vai divulgar na terça. E lá fora 0,75. Só que o 0,75 ok. O detalhe é como vão apertar o Serginho Grosman na coletiva, né? E o que ele vai abrir o bico ali. Isso que é o detalhe. Eu acho que a taxa em si pode até dar uma melhorada, mas meia hora depois, maluco, começa a facada no homem, né? Aí vamos ver o que sai disso. O Vinícius Cavaleiro coloca o seguinte, o Fed deve estar pesando na balança que uma alta de 1%, apesar de ser o correto, pode impactar não somente a economia local, mas sim gerar uma descorrelação com os juros do resto do mundo? Uma descorrelação, se ele der 1, é isso? Eu acho que não. Eu acho que tende a pressionar. Não, para ele fazer com que o BCE também fique, dá um aí também, mano. Dá um aí, ô maluco. Quem deu um de taxa de juros foi a Suécia. Suécia subiu os juros de 0,75 para 1,75 essa madrugada. Quer dizer, o dia deles lá, né? 0,75 para 1,75. Isso é mais do que dobrar, né? Porque se deu um em cima de zero, mais do que dobrou. E o Rubão ainda falou, ó, tem correlação a possível declaração de guerra contra a Ucrânia hoje pelo Putin e a decisão de taxa de juros amanhã? Acho que não. Acho que não. Também não. Óbvio que se endurecer o conflito na Rússia com a Ucrânia, e acho que é possível, e depois a gente pode falar disso, é mais em relação a um choque de commodities, né? Então pode novamente elevar. Mas eu acho que o Fed está muito com a cabeça em relação ao último dado de inflação que saiu. Acho que ele está mirando muito nisso. Pode, acho que não é esse o fator principal, porque daí é muito sim, entendeu? Vamos supor que endureça o conflito, aumenta o preço das commodities, aí o Fed vai combater os efeitos secundários, né, de um choque de oferta, porque elevou o preço das commodities. Mas tem muito sim, né, muito condicional. O que tem de concreto é
mercado de trabalho aquecido, os núcleos acelerando. Tira a gasolina do índice, que caiu, como aqui caiu também, o índice sobe bem, né? Tá lá em cima. Então, o IPC, então, o CPI, né? Eu acredito que é muito em função destes dados correntes e de mercado de trabalho. E não descarto a possibilidade de ser Seria um terremoto amanhã, tá? Se fosse porque o mercado está contando com esse 0,75. Acho improvável, a maior probabilidade é o 0,75, mas não descarto não, né? Mas assim, a verdade é que o mercado está mudando muito, né? Tá muito perdido, né? Você vê essas previsões, isso é ruim, essas previsões de quanto que vai ser os juros na próxima reunião, né? Não é para as subsequentes, não, é para a próxima. O mercado muda muito conforme um dado, isso é ruim, né? Porque os dados são bipolares, né? Estão muito contraditórios os dados, né? Tá tenso. Você vê uma inflação horrorosa, aí você vê o trabalho bom. Aí depois você vê PMI de serviço horroroso, que teoricamente é trabalho. Então é loucura. Cada hora chega um paraquedas na mesa com um número que eu não falava com o soldado que caiu antes. É tenso, maluco. É tenso. Pra mim, Lagarde é loucura. E Serginho é doideira. Quer ver aqui o Cabral, né, que ele falou, né, 13 de setembro de 2022, 69% de ser 31% de ser 0,75, né? Pô, em uma semana, o 69 vira 16, certo? E o 31 vira 84. Quer dizer, muda assim, tá? Em uma semana. O Vinícius ainda pergunta de novo, qual o valor total da retirada de liquidez do mercado americano? Márcio Fontes comentou que cada 1 tri de dólares corresponde a 25 BPs na taxa de juros americana. Eu não tenho essa conta. Eu não tenho a menor ideia. O Helder faz outra pergunta, então. Como qualquer outra moeda do planeta, não há muito para conter a queda do yuan frente ao dólar enquanto a divisa americana se mantiver forte? Mas os caras do Japão estão querendo, eles não mexem no juro lá por nada. Mas também a inflação do Japão a inflação do Japão eles estão preocupados. Saiu de 1,90 para 2,5. Meu irmão, deve estar arriscado ser do G20 a menor inflação. Porque todo mundo só fala 10, 41, 20, 9,90. Eles estariam de 2 para 2,5. Então eles estão aceitando a moeda, meu Deus, desvalorizada para tentar atrair fluxo. Atrair investimento. Porque a preocupação deles com a inflação não é tão do mundo pesado, não. 2,5, maluco. Porra. Aliás, o Japão historicamente tem problema de deflação, né? Atividade econômica baixa, não gera inflação lá, né? Diz que a cultura, quer dizer, nunca fui, né? Nunca morei no Japão, não é só turismo, é morar, né? Que a cultura é tão forte que a população faz política monetária. A população deixa de consumir literalmente porque aumentou. É muito louco, imagina isso, fazer política monetária com população, isso é lindo. Isso é lindo. O Japão é altamente poupador, ao contrário do Brasil, né? Nós, ao contrário, consumimos bastante, né? Americano também, né? E eles não, é bom poupança, gera investimento na economia, investimento das empresas, né? Então, quando você tem bastante poupança, é bom, mas também tem que ter consumo, né? Não basta ter só... o Manuel fez um comentário aqui que eu gostei. Ele falou, no Japão até a inflação pede desculpa antes de subir. É verdade. Maravilhoso. É muito educado. Maravilhoso. Mas eu tô achando hoje o dia mais tranquilo. Parece que o povo tá tudo na expectativa. Tá anestesiado, né? Anestesiado. Né? Eu sinto isso. Tá todo mundo... Amanhã vai ser um dia nervoso. Amanhã o bicho vai pegar. Amanhã é quinta, né? Que a gente vai também falar os reflexos dos comunicados e tudo mais. Boa. E na quinta ainda tem o Banco da Inglaterra, né? Que vai divulgar também a nova taxa básica. Queria falar também, mudar um pouquinho de assunto, já que a gente... Agora, só uma coisa em relação ao dólar, rapidinho. Pode falar. O dólar, assim, ele está valorizando não porque os Estados Unidos está performando muito bem em relação ao resto do mundo. É que o mundo está indo mal. Então, os Estados Unidos é relativo. O mundo cai mais que os Estados Unidos, né? As expectativas em relação às outras economias
são piores do que a economia americana. Então, assim, não é que os Estados Unidos, o dólar se fortaleceu perante ao euro, não, porque os Estados Unidos têm uma pujança muito mais forte que o euro. Não, é porque a Europa está indo muito pior, as perspectivas econômicas em relação à Europa são muito piores do que os Estados Unidos, né? Então é o jogo do menos pior, e aí no menos pior o dólar acaba se sobressaindo. E o Rafael ainda perguntou, será que o euro corre o risco de ficar abaixo de 0,90, Gani? Câmbio é muito difícil prever, mas sempre corre, né? Sempre há essa possibilidade, porque você tem uma combinação para os Estados Unidos que acaba favorecendo o dólar. Primeiro, os Estados Unidos saíram na frente no ajuste monetário, né? No ajuste de taxa de juros. Então, só isso já pressiona o dólar perante o euro. Segundo ponto, as expectativas econômicas em relação ao continente, à Europa como um todo, são muito piores do que as americanas, por conta de todo o conflito, Rússia e Ucrânia, e razões estruturais também. Então, junta, né? Porque, assim, o que basicamente afeta preço de moeda, né? De dólar perante outra moeda? Taxa de juros, expectativas em relação ao país e fluxo, né? Entrada e saída. Então, nisso, a Europa está perdendo em relação aos Estados Unidos. Tem uma pergunta aqui, o Leandro colocou o seguinte, creio que o aumento, na realidade ele está fazendo uma afirmação. Ele falou, creio que o aumento de juros, sendo ele qual for lá nos Estados Unidos, vai fazer com que o aumento de juros no Brasil seja repensado para que suba, pois senão vai haver fuga de capital. Fuga de capital é curva de juros, não spot. Fuga de capital, mercado spot faz pouco efeito em curva de juros. E sim como o governo está emitindo curva para frente. Então o spot até faz com spot, se eu comparar 2 com 13, aí são 2 mundos. Mas 13,75 com 14 para spot não cria fuga de capitais, nem atrai. E sim a expectativa futura desse 13,75 com 14 com prêmio de risco. Então não sei se eu fiz entender. 2% e 13 muda pra caramba. Muda muito. Mas a partir do momento que eu já estou em 13,75 ou 14, não muda muito, e sim a expectativa futura. Por quê? Porque os títulos vencem 24, 25, 29, 30 e não semana que vem. Gringo não gosta de LFT, que é o título que sim pega a curva à vista. Como ele historicamente não gosta, pode subir o que for. O que interessa é a inclinação do futuro. Boa. Mudar um pouquinho de assunto, porque depois aí 6 dias aí após o plenário do STF manter a suspensão do piso nacional da enfermagem, os trabalhadores do setor pretendem paralisar as atividades nesta quarta-feira. O presidente do Sindicato dos Enfermeiros lá do Distrito Federal disse o seguinte: nós não vimos o judiciário se manifestar a respeito da reforma trabalhista ou do congelamento de gastos com o teto de gastos, por exemplo. E apesar da mobilização, os enfermeiros afirmam que vão manter o percentual mínimo de 30% de profissionais na ativa para atender às funções essenciais. A gente já estava falando aqui nos bastidores, antes de começar aqui o marketing, Cabral, que você não acha que vai ter adesão, né? Eu não sei se vai ter adesão, porque imagina, acabamos de sair de uma grande crise. O setor de hospital voltando a ser demandado, que muita gente que adiou a operação e etc. Fazer greve agora, não sei se vai ter adesão, não. E fora que o hospital é uma greve falsa de tombar em justiça, porque é vida. Então, eu juro que eu não sei se vai ter adesão. Acho que pode ter adesão se for hospital público, hospital misto, mas os particulares... particular é bem difícil, né? Eu não acredito de verdade. Olha a lambança do STF novamente, né? Então, assim, de novo, eu sou, como um bom economista liberal, eu sou absolutamente contra estabelecer um piso salarial. Por que eu sou contra? Eu já botei lá na Lusa outro dia e tal, é difícil explicar isso daí. Você tomou até bronca do pessoal. Tomei até bronca de parte, né? Parte também, entendeu? E achou legal. Mas por quê? Porque isso prejudica o próprio setor, porque a empresa age do outro lado, não é uma decisão administrativa. Preço é sempre um equilíbrio de mercado. Então a empresa...
Pô, tá mais caro, colocaram um piso para mim, contrato menos gente, né? Eu dou aula lá para os médicos lá no Einstein e tal, todos falaram a mesma coisa. A gente vai ajustar aqui, ajusta do outro lado, né? A clínica ajusta. Então acaba prejudicando o próprio setor. Então isso é a minha opinião como economista, que eu acho que não deveria ter piso algum. No entanto, eu tenho que aceitar as regras do jogo. E qual foi a regra do jogo? Foi uma decisão chancelada pelo Congresso Nacional. Ponto final. Eu concordo com a decisão? Não concordo. Mas eu não posso ser contra essa decisão porque foi democrática. Passou. Aí vem o seu STF e fala, não, vamos derrubar. Mas não pode, porque isso é uma matéria do Congresso Nacional, não é uma matéria do Supremo Tribunal Federal. Aí gera essa lambança. Aí tem risco de paralisação, né? E a gente está discutindo isso daqui de novo, porque o STF interfere em uma prerrogativa que não é sua. Se esses ministros do STF eles querem fazer política, vão ser deputados, vão ser senadores da República. Você vai ter lá legitimidade pelo voto do povo e aí você vai defender piso, não piso, matéria de crime de homofobia ou não. Então são matérias do Congresso Nacional, não são matérias do Supremo Tribunal Federal. Vamos parar com isso, que isso gera uma baita insegurança jurídica no país. Tá certo, é isso aí. E vamos mudar de assunto agora, já que não tem muito o que falar sobre isso, porque o presidente Jair Bolsonaro discursou na abertura das Nações Unidas. Mas isso tem recado, é o Alan Gani. É o comercial? Eu já sabia. É só para... Agora, na outra, eu já vou estar mais Você vai estar mais esperto. Bom, agora era só para garantir. Então, pessoal, vamos para o comercial? PMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como o DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Notou a inflação explodindo recentemente? Preço da gasolina? O seu dinheiro está desaparecendo? Rentabilize suas criptomoedas com a Bybit Ganhos. Tudo isso em uma plataforma intuitiva, segura e dinâmica. Não perca mais tempo, porque tempo é dinheiro. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Isso aí, estamos de volta aqui para o BMC Market. O presidente Jair Bolsonaro discursou na abertura da 77ª Assembleia Geral das Organizações das Nações Unidas em Nova York. Bolsonaro ocupou a tribuna do principal organismo da política internacional e incluiu declarações dedicadas ao público interno no texto lido a mais de uma centena de chefes de Estado presentes. Há 12 dias das eleições, Bolsonaro listou feitos do seu governo e mencionou casos de corrupção associados à gestão do ex-presidente Lula, seu principal adversário na disputa. Em outra passagem com tom de campanha, Bolsonaro destacou o bicentenário da independência do Brasil, citando que o povo acredita em Deus, pátria, família e liberdade, palavras que ele inclui em todos os seus discursos de campanha.
Bolsonaro disse ainda que sua gestão lançou um amplo programa de imunização contra a Covid-19, mesmo tendo dispensado vacinas durante a pandemia. Já comecei fazendo um pouquinho de fogo no parquinho nesse texto que eu acabei de trazer aqui para vocês. Queria saber o que vocês acharam aí do discurso do Bolsonaro na ONU. Gani, começa você. Não, acho que é muito parecido com o discurso que ele fez no ano anterior. Ele está, evidentemente, tentando trazer ali os feitos do governo dele, falando para a base dele, e isso acaba sendo, e é do jogo, o uso da máquina presidencial, né? Então ele acaba tendo, em relação aos demais candidatos, um palanque muito maior. Por quê? Porque ele é o presidente da República, então tudo acaba virando um palco ali, um palanque, uma oportunidade para ele se vender como esse candidato. Então a ONU, né, ele está falando, vai virar notícia, isso vai sair nos jornais, enfim, também a visita à Inglaterra. Então isso é o próprio uso da máquina, que é do jogo, né? Por isso que a gente sempre fala que quem está na presidência acaba tendo vantagem porque pode fazer esse uso da máquina. E aí ele, em relação às vacinas, eu acho que é um bom ponto aí de discussão, para falar a verdade, né? O que talvez o Bolsonaro poderia frisar bastante como estratégia, tem um gráfico do Banco Central, posso trazer amanhã esse gráfico. O Brasil vacinou pra caramba, né? Então ele deve tentar justamente, que é onde batem bastante nele, tentar usar e falar, não, mas aqui o meu governo vacinou, enfim. Então ele está tentando apagar, né, aquela imagem, não estou nem dizendo se ela é correta ou não, mas a imagem e aonde tentam bater nele, né, de que ele foi contra, tal, etc., as vacinas, né? Ele falou bastante sobre isso. A minha opinião em relação a esse tema foi o seguinte, né? O Brasil, quando saiu a vacina da Pfizer, teve um problema, né? A Pfizer queria um compromisso que o governo assumisse o risco da vacina, e não a Pfizer, entendeu? Então o Brasil saiu em dezembro, começou a vacinar lá para janeiro, se eu não me engano. Janeiro, fevereiro, começou essa vacinação. Então, mas assim, não é que o Brasil não vacinou, tá? Você pegar esse gráfico do Banco Central, o Brasil perde só para alguns países, acho que Austrália, Japão, mas gostando ou não dele, o quanto o Dória tem feito nessa vacinação? O Dória seria o grande Pode nome, não né? gostar dele. Eu acho que ele se perdeu no glamour da função dele. Eu acho que ele tinha boa intenção para prefeito e para governador, mas se perdeu no glamour, no sei lá, querer ser mais famoso que todo mundo. Mas se ele não tivesse feito tanta cagada, para mim ele era fortíssimo candidato agora. Verdade. Eu acho que ele foi o grande nome perdeu meio no glamour, eu acho que o Dória, ele já comete um erro, assim, logo de largada, injustificável. E é isso que você falou, Cabral, eu concordo absolutamente, nesse glamour. O Dória não teve um pé no chão. Ele achou que ele já poderia ser essa oposição ao Bolsonaro no primeiro ano de governo. Ele já resolveu rivalizar com o Bolsonaro e aí perdeu toda a base. Se ele resolvesse... Podia ser neutro, ficava neutro. E agora caia na pancada. Que eu acho que o grande feito aí de estratégia do Bolsonaro foi ele gritar, né? Eu acho que essa foi a grande diferença em relação aos outros candidatos. Você não tinha candidato que gritava, falar, eu vou fazer isso. Eu acho que esse foi o grande, mesmo que ele não tenha feito, e ele falava. Então, acabou tendo essa força, né, entre as pessoas. Mas ele falar que ele foi um grande precursor aí das vacinas no Brasil, eu acho que acabou pegando mal. Já vou ser criticado aqui. Mas vamos lá. Outra coisa. Diga lá. Eu fui lá em 2018 e digitei assim, discurso da Dilma na ONU. Título do El País. Dilma Rousseff defende as conquistas do seu governo na metade do tempo da sessão plenária na ONU. Então, quer dizer... Bolsonaro foi mais um na multidão, como todos fizeram. Pegaram lá na reeleição, não sei Lula, perdão, posso estar cometendo injustiça. Não Guguei, Fernando Henrique e Lula.
Mas Dilma, Bolsonaro fez igual, falou da campanha, aí ela falou de 35 milhões de pessoas sob emprego. Tá aqui, ó, é o País Internacional, foi divulgado no dia 24 de setembro de 2014, que foi quando ela tentou a reeleição e conseguiu, ganhou do Aécio. Meio-dia e 3, horário de Brasília, reportagem da Silvia Ayuso. Então, o mesmo discurso. Aí você vai e cata a reportagem da CNN 14 também. Então, é tudo farinha do mesmo saco. É o uso da máquina. Usar a máquina, Até tá lá, faz palanque. Até queria dar um destaque aqui do site da CNN, que colocou também que, além do presidente Bolsonaro ter defendido as ações do seu governo, como você falou da Dilma Rousseff, Lula também fez a mesma coisa em 2006. A Dilma fez isso em 2014. Tem que saber se FHC fez em 98. E o único que não discursou na ONU durante a campanha de reeleição foi Fernando Henrique Cardoso. Em 98 ele foi representado pelo então ministro de Relações Exteriores, Luiz Felipe Lampreia. Mas também não esqueça que antes a campanha começava antes, pode ser outra história. E era outro mundo 98 também, vamos parar para pensar. É verdade, não tinha essa rede social, esse alcance de informação. Uma das falas da Dilma, 36 milhões de brasileiros saíram da pobreza extrema desde que assumimos em 2003. 22 milhões só durante o meu governo. Isso é campanha pura, mano. Campanha total. Não, todos eles fazem a mesma coisa. Achar que você vai chegar para um político e falar, olha, você está indo lá na ONU, né? É como chefe de Estado, você não vai falar nada da Ele vai falar que o Palmeiras não tem mundial. Você vai lá na Inglaterra. Gente, é mundo real, né? Olha, por favor, senhor. Não. O cara tá em campanha, pô. Não, mas o Helder colocou aqui... O mundo ideal era não fazer, mas todos fazem. Não, o mundo ideal é não fazer, mas peraí, brasileiro faz, os outros não sei. Aí eu não sei, eu não acompanho o discurso dos outros. Não, eu não vejo, pelo menos os que eu vejo, assim, pelo menos os grandes países, assim, o pessoal não faz, não. Se alguém puder me corrigir aí, fique à vontade, tô aí para isso. O Helder colocou assim, mas o discurso de hoje foi light, Daniel. Foi. Gani. Foi. Eu não assisti total, assisti tipo 2/3. Os 2/3 que eu assisti foi de boa. Mas eu acho que isso não vai mudar em nada, é protocolar. É protocolar, mas realmente foi light mesmo. Foi isso aí. Eu acho que não é essa reta final, não é isso aí que vai mudar, não. Para ninguém. Isso não gera voto nem a favor nem contra. Não gera um voto, umzinho, nem pró nem contra. Você não pode perder, você não pode falar uma grande abobrinha ali que pode ser usado contra você. Algumas coisas que eu acho que ele não deveria citar como valores fundamentais que ele coloca sempre aí na campanha, como contrário ao aborto, à diversidade sexual, favorável ao armamento. Mas aí, essa é a bandeira dele, Moraes. A bandeira dele. Se ele não falar isso, ele perde identificação com o eleitor. Ele vira mais um, entendeu? Isso é verdade. Né? Ele não está falando para Daniel Moraes. É para o público dele. Mesmo porque, tem algumas coisas dele, aqui que, enfim, né? Mas é aquele negócio, não é coisa não é coisa de Bolsonaro, é coisa de brasileiro. Mas enfim, né? Brasileiro gosta de fazer essas coisas, né? Agora a galera quer o Putin e o Cabral, você está devendo um fato lá que você ia trazer ontem lá do gás. Você lembra? Não, mas eu ia falar. Vocês iam estar falando da Alemanha. E depois eu quero mostrar só uma tabela aqui da inflação. Da Alemanha? Eu atropelei o âncora. Era da Alemanha que você está falando? Alguma coisa aí. Não, mas eu ia colocar como próximo assunto aí, se você olhar na sua frente aí, é que eu não... O do PPI da Alemanha aí para dar sequência. Mas enfim, né? Pelo amor de Deus, eu olhei o número 10 mil vezes para ver se era aquilo. Eu falei, não, o site errou, não é possível. Do PPI alemão. Aí vocês vão ver os números por dentro de falar assim, tá de sacanagem com o score. Não, porque a previsão acho que era 1,6, 7,9. Que isso, meu? É muito. Já que vocês entraram nesse assunto, vamos entrar então, já que o índice de preços ao produtor, o PPI da Alemanha, saltou 45,8% em agosto, ante igual mês de 2021.
Os dados foram divulgados pela Destatis, né, como é conhecida a agência de estatísticas do país. O resultado ficou bem acima do esperado por analistas entrevistados pelo Wall Street Journal, que projetavam alta de 37,9%. Foi o maior avanço em uma comparação anual já registrado pela série histórica. A taxa anual do PPI acelerou dos 37,2% em julho. Em comparação ao mês anterior, o índice subiu 7,9% em agosto. Foi também o maior avanço de um mês para o outro já registrado na série histórica. Os especialistas esperavam uma elevação de 1,6% na comparação mensal. Diga lá. Compartilha minha tela aí, por favor. Olha só os números. Olha isso aqui, mano. Só rapidinho, por favor, gente. Estou com um retorno muito alto aqui. Por favor, baixa aí. Diga lá. Vamos lá, então compartilha de novo, por favor. A energia, vamos lá, subiu em agosto 20,4%. Nos últimos 12 meses, 139%. A eletricidade eu não achei. A eletricidade das empresas. Mas das empresas, 278 em 12 meses e 195 eletricidades que têm contas especiais. O gás natural eles tabelaram. No mês de agosto, o aumento foi para todo mundo 24,60. Mas nos últimos 12 meses, as usinas pagaram 269, as indústrias 265% de aumento, o varejo 236%, o comércio 90% e a residência foi subsidiada e teve aumento somente de 83,8%. Eu só quero falar dessa linha aqui, ó. Não preciso nem falar de mais nada. Só disso aqui, ó. A maior potência industrial da Europa, 265% de aumento. Como é que esses caras não vão repassar preço? Vão aguentar o preço absurdo do gás, 265. A Alemanha é um país industrial. Não adianta dizer que é um país de serviço, que é um país... Não, a Alemanha, parabéns para ela. É um país industrial. 265% o gás dela. É loucura isso. Ó, tem um gráfico que está rodando aí. Deixa eu achar esse gráfico aqui. É aquele do tweet lá? É o gráfico do próprio relatório do IBGE da Alemanha. Compartilha aí, por favor. Boa. Ó, o próprio IBGE da Alemanha, eu traduzi para o português, porque eu não entendia nenhum oi que estava escrito aqui. Aí, eu traduzi... Esse gráfico é o que está rodando aí, ó. É o mesmo que eu ia mostrar antes, que você passou por cima de mim. Porque mas esse gráfico é do site do IBGE deles. Aí aqui eles detalham várias coisas. Aí eu estava começando a montar essa tabelinha. Aí a gente entrou no ar, eu meio que parei. Mas o que chama atenção é isso aqui, ó. Olha isso. É rocha. Sem energia, 14%. Com energia, 45,8%. Nossa, cara. Energia responsável por uma conta de chegada, né? Porque é juros sobre juros, 31%. Era o tweet que eu tinha da Denise, que eu tinha separado aí da Denise, justamente mostrando essa o pessoal colocou lá dos preços ao produtor, tá aí, é o mesmo. É o mesmo, ela é do IBGE deles. E eles colocaram, ela até colocou ali, eu achei legal que ela colocou aí, ó, o azulzinho incluindo energia e o vermelho sem energia. Não, isso é... Ah, tá, ela traduziu. Não, ela só colocou, ela só traduziu ali, mas o gráfico é aquele que você acabou de falar. Então tem que dar ali, ó, de estatística da Alemanha, o pé embaixo do azul e vermelho à esquerda. O IBGE deles. Se ele tivesse desativado as usinas nucleares. Cara, 264% para quem produz. O urâniozinho, essa hora, salvava tudo, hein? Imagina, Gani, você é a Lagarde e recebe esse PDF. Nossa. Não tem que você fazer, olha cara. assim, cara, se porque eu subir os juros, eu não vou mudar a indústria. Não vai mudar nada. Eu não vou fazer com que a indústria mude a regra de Phillips, curva de Phillips, mude a oferta e demanda. Não tem. Não tem um gás, maluco. Olha a loucura isso. E aproveitando que vocês estão falando isso, a Cristina Lagarde está falando nesse momento. E ela falou Chama a Greta. Ela falou que o final do Flamengo e Corinthians vai ser no Rio, então o Flamengo é campeão. Ela colocou assim: não vamos deixar que a inflação alta crie problemas de inflação duradoura. O único objetivo de nossa política monetária é cumprir estabilidade de preços. Expectativas estão ancoradas na meta, mas não podemos tomar isso como garantido.
E ela disse ainda, ó, decisões serão tomadas a cada reunião e dependerão de dados. Só vê esse PDF, Lagarde. Manda lá pro cara da Alemanha mandar o PDF pra você Não ver precisa só. nem terminar, que é aquilo, né, que você estava comentando, né? Não, pode terminar, por favor. Não, ela ainda falou mais duas coisas. Juro terminal precisa ser compatível com inflação na meta de forma consistente e se a inflação alta desancorar as expectativas, juro terminal precisará ser restritivo. Mas quanto? Restritivo o quê? Foi a palestra que eu falei sábado. Eu estava no evento sábado, é o seguinte, olha... Boa, Cabral. Subir juros, você sobe os juros, nervoso, cara. quando você consegue combater coisa que eu tenho os dois lados. Eu tenho um produtor de um lado, comprador do outro, via política de juros, eu afeto os dois, o preço cai. Só que agora tem um comprador, mas não tem o telefone, não tem o gás, maluco. Então como é que eu vou fazer política de juros se eu não tenho esse lado aqui? Até faço, mas o efeito é quase zero. É loucura. É loucura. Vai, você tá numa ilha deserta, certo? Aí eu falo, não, malas de dinheiro. O que você faz com mala de dinheiro? Na ilha deserta? Nada. Você precisa de fogueira, você precisa pescar, né? É isso. Então ia ser loucura. Putz, tudo por causa de um ucraniano, mano. Nada ucraniano porque são vidas. O Manuel colocou aqui, e o Putin, qual o nível de reserva de gás na Europa? Eu acho que ele o quis nível dizer. Tem um vídeo que tá rolando que eu não sei se é verdade. Mas eu não duvido que seja mentira. De um vídeo de um site russo que aparece 4 bocas de fogão aceso o dia inteiro, dizendo isso custa 1,44 euros ao dia. Nossa. Eu não sei se é verdade isso. Eu quero confirmar se essa história é verdade. Mas se for, maluco, é muita maldade mesmo. E até o secretário-geral da ONU, né, o Antônio Guterres, ele fez um apelo pelo uso da diplomacia para resolver as crises que ameaçam o mundo e tal. E ele falou sobre a questão da Ucrânia, qual que é a parte aqui que ele fala? Deixa eu só... Aqui. O secretário-geral também deu uma atenção especial à questão climática em seu discurso, fazendo a sua primeira crítica direta à indústria de combustíveis fósseis como petróleo, carvão e gás. Ele disse o seguinte: o mundo está viciado em combustíveis fósseis, é hora de uma intervenção. Precisamos responsabilizar as empresas de combustíveis fósseis e seus facilitadores. Estabilizar por quê? Estabilizar o governo, que pode não ter mudado coisa. Mas agora, no meio da confusão, não dá para ter nem esse discurso. Perfeito. Esse discurso tem que ser, o mundo normalizou, aí vamos começar a pensar em mudar? Perfeito. No meio de uma recessão. Vamos produzir menos aqui, você tem recessão. A AM, olha o que a AM falou aí pra gente. Quem? A AM. Paga uma feijoada por Cabral, que ele abastece a BMC de gás de atão. Cara, meu irmão, o senso de humor da galera do chat cada muito gás assim bom, cara. Eu fico lendo e às vezes fico rindo. Explosivo. Uma coisa que eu me amarro é no elevador e em vitrine quando tá cheia. Você não consegue olhar a vitrine, aí você vai lá e bomba ninja. Pá! Aí a vitrine abre e você olha de boa, ainda fica assim, ó. Pra poder não dizer que foi você. Do tipo, cara, foi alguém. Cabral, é o seguinte... Foi alguém. No elevador você faz assim e ainda vai pro lado assim. Vai lá pra Alemanha e fala assim, eu tenho um gás aqui que vai resolver o problema também. Maluco. Pô, vitrine é a melhor coisa, mas tem que fazer assim. Pra dizer que você também tá sentindo, senão eu vou te acusar. Aí fica assim... Cheira a mão pra ver se não é você e fica lá de boa curtindo a vitrine. De vez em quando a gente fica aqui nesse estúdio aqui, a gente fica assim, ó. Se você vê alguém fazendo isso, é porque foi o Cabral. Não sou eu não, para com essa porra. Eu solto, apesar que eu acho que eu nunca soltei. Eu já soltei muito em aula presencial. Mas em aula presencial eu ando no meio dos alunos. Eu não solto na frente. Eu vou lá pra meiuca e pum! Aí o que acontece? Os alunos não sabem se sou eu ou é o aluno. E professor, como é meio endeusado, não sabe, não é o professor, nunca. BMC Marketing, pânico na TV. Olha, gente, depois dessa Deixa eu ver se no nosso WhatsApp se a Paula falou algo. Depois dessa eu não vou nem passar por Paulo e Rodrigo, gente, vamos ver aqui ao vivo. A gente vai pro último intervalo, daqui a pouco a gente sem Paulo e sem Rodrigo, então estamos empregados. E ontem, na volta eu quero contar uma história do RH comigo, que eu falei, ferrou. Na volta eu conto. Já.
BMC News, informação que gera valor. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Ele quer falar, você queria um negócio que o Peter Santana escreveu. Não, eu não vou ler, não vou ler. Cadê não. o que Peter Santana escreveu? Eu não vou ler, não. Gente, vamos continuar aqui. Pessoal do Trump fosse eleito. Eu preciso manter o nível desse programa, o Cabral. Ô Gani, eu queria saber se você... O Gani também peida perto dos alunos, é isso que você quer saber? Marcelo Alves que tá perguntando aqui. Vamos manter o nível, Cabral. Ô Gani, Cabral tá doido. Nessas horas Nessas horas você sente que você fez um bom negócio. O que? Investindo em urânio? Olha... O bicho vai infartar. Gente, alguém liga pro SAMU. Olha, ele tá... Meu Deus do céu. Então vai lá, Gani. Vamos lá, deixa eu me concentrar. Respira. Olha, eu acho, mas ainda o mercado não comprou a minha tese. Por quê? Porque eu entrei, para falar a verdade, com um preço muito alto no urânio. Eu entrei a 28, né? 28, 29. A última vez que eu vi, acho que foi ontem. Estava 23, não sei como é que está hoje. Eu ainda acredito, a questão de fé, né, nessa tese de que a energia nuclear é a única capaz de agradar os gregos e os troianos. Por quê? Porque a energia nuclear não polui, né? Tudo bem que tem uma questão da água, muita água no enriquecimento de urânio e tudo mais, mas ela não polui, o grande problema dela é o risco ambiental. Mas eu acho que, assim, enquanto não vem essa transição energética, através, né, de sol, vento e tal, não sei se... Tomara que a gente consiga, mas enquanto não vem, é a única alternativa que eu acho que seja viável. Então, continuo apostando na minha tese, muito embora o mercado ainda não comprou essa tese, não. Mas tá lá, tá investido. Não, agora eu caso com urânio, vou com urânio até o final. Numa dessas, você sabe que pode acontecer aí uma... Vai que a Alemanha, sei lá, vem lá, né, o chanceler alemão e fala, gente, não dá mais pra gente ficar na mão do gás russo, também não quero ficar comprando gás dos Estados Unidos, vindo de navio caro pra caramba, vamos reativar, a gente tem um parque industrial aqui nuclear, vamos reativar. Ponto. Aí o urânio dispara. Então, tô apostando nisso, né? Vamos ver. Vamos aguardar. Deixa eu ver se a Lagarde já acabou de falar, ela não falou mais nada. Só tem uma notícia aqui que eu separei para a gente sair desse assunto. Só para saber o que o Gani acha. O ex-presidente Lula decidiu não comparecer ao debate promovido pelo SBT, que ocorre no próximo sábado, mas manteve a presença no encontro entre os presidenciáveis no dia 29 na TV Globo. A decisão de não comparecer foi tomada após a reunião com os coordenadores de campanha. O debate do SBT ia ser em parceria com a CNN Brasil, Estadão Eldorado, Veja, Rádio Nova Brasil e o portal Terra. E já teve a confirmação dos candidatos Jair Bolsonaro, Ciro Gomes, Simone Tebet, Soraya Tronic, Padre Kelmon e Felipe Dávila. O Gani,
era meio que de se esperar, né? Eles estão aí numa... Escolhendo o terreno, né? Eles estão, vamos dizer assim, se preparando mais para o da Globo, né? Porque é o que está todo mundo aguardando, né? Acho que é direito dele, né? Não tem obrigatoriedade em debate, avaliou ali que não era uma boa, provavelmente vão falar muito da ausência dele, vão aproveitar a oportunidade para dizer que fugiu de pergunta, que tananã, né? Então ele deve virar alvo principalmente do Bolsonaro e do Ciro Gomes. Agora, o grande debate que está todo mundo esperando, novamente, é o debate da Globo, né? Deu muita repercussão, seja ela positiva ou negativa, mas todo mundo acabou comentando. E aí, mas também eu acho que é muito difícil, viu, alguém mudar o voto por conta ali do debate na última hora. Mas você sabe Só uma coisa, o debate foi ontem. Aliás, é uma dúvida bem pertinente, né? O quanto que um debate interfere. Isso já aconteceu em São Paulo. Do Collor lá? Não, do Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, ele deu... Eu não sei se foi em debate ou se foi numa entrevista, mas eu acredito que foi em debate, que perguntaram para ele estava para vencer aí para a Prefeitura de São Paulo, quando perguntaram para ele se ele acreditava em Deus. E aí ele não respondeu a pergunta e acabou com a candidatura dele em São Paulo e ele não venceu. Quer dizer, dependendo de como você responde a uma pergunta... eu acho que ele vira complicado. alvo. Ele pode, todo mundo... Vão falar, me espanta aqui a ausência dele, né? Vão aproveitar isso e vão usar isso também, talvez, no debate da Globo. Quando foi o debate? Quando? Como? Que horas? Não, o debate do SBT no sábado. É sábado? Sem sábado. Bolsonaro, Haddad vira alvo de debate presidencial no SBT. Isso aconteceu no dia 26 de setembro de 2018. Os líderes nunca vão para ser batido, independente de a gente achar que Lula é líder ou não. Isso. Eu, particularmente, acho que não, mas independente de achar, não vai para não virar ponto de pancada, né? Como o Bolsonaro fez igual em 18. Exato. O Bolsonaro fez a mesma coisa em 18, ele não foi e ficou por isso mesmo. Direito dele. Na realidade, nem só direito, é estratégia, né? Estratégia de campanha. Vai que tem uma frase mal, não dá para reverter, né? Não dá pra reverter. Exatamente. E comunicação é que nem Lula corre, os cientistas na época eu não acompanhava tanto que tinha 16 anos. Mas 16 não, estava com 17, 18. Cientistas políticos muitos falam que aquele último programa eleitoral de Collor, da mulher de Lula, que ele abandonou, não sei o quê, foi o meio decisor para ele ser eleito e não dava mais tempo para reverter, porque até reverter foi eleição. Então, foi muito forte aquilo. Não, e outra, ele teve então é tipo de coisa que... E teve a ajuda da Globo na época, né? A Globo ajudou muito na época também, naquela famosa edição do Jornal Nacional. Sim, eu vi até uma entrevista com o Boni depois sobre isso. A própria Globo admite o erro na época, tanto que acho que após isso, a própria família Marinho passou a não dar mais pitaco nas decisões da empresa. Então, não que eles não dão pitaco, mas que eu digo... agora tem toda uma direção agora que toma a decisão e não só a família Marinho. Então aí acaba sendo bem diferente. O senhor hoje foi inocentado pela justiça e não deve mais nada à justiça. Bom, só para botar um foguinho. Você acha que eu defendo a Globo? Não, claro que não. Estou falando que hoje a Globo tem um que ela... ela tratou um pouquinho melhor. Concorda? Mas, sim, eu acho que... eu vou falar uma coisa para vocês. Eu trabalhei lá, então eu sei que eles têm uma coisa de olha, cuidado, olha, se der uma vírgula diferente, principalmente nas entrevistas que os candidatos dão, porque eles dão aquele negócio de acompanhar os candidatos todo dia. Então, se você der uma vírgula errada ali... É uma coisa aí difícil. Deixa eu corrigir aqui o negócio. Hábitos vencedores falando que a BMC é esquerdista. Deixa eu corrigir o negócio. Todo Bolsonaro, dia é uma diferente. Bolsonaro, no dia 26 de setembro de 18, ainda estava hospitalizado. Então, eu lembrei que teve a facada em setembro. Então, eu não lembro se
se ele, não sei dizer se ele iria ou não. Mas Então, ele ganhou falei. muito com a eleição com a facada, vai. Eu não sei dizer. Tem gente que diz que sim, tem gente Não, que eu não. acho que contribuiu. Não acho que ele venceu por causa disso. Então mas esquece que eu contribuiu. falei, ele não foi em setembro porque estava hospitalizado. Se ele iria ou não sei dizer. O Arthur Eu acho Brito que foi também- uma onda, foi uma combinação de 3 fatores, mas eu acho que a facada é a que menos pesou, para falar a verdade. exatamente. Mas eu acho que o que pesou mais foi uma onda conservadora no Brasil. Acho que seria impossível o Bolsonaro ganhar sem essa onda conservadora e o antipetismo. E o antipetismo, As com duas toda coisas. certeza. E aí identificavam no Bolsonaro como realmente um opositor ao PT e o resto meio mais do mesmo. Você poderia falar assim, mas foi o antipetismo, mas se fosse o antipetismo só e não fosse uma onda conservadora, foi muito você forte. você tinha o Alckmin para votar, você tinha outros candidatos para votar não, contra o o PT. o antipetismo tinha um foi novo, muito forte. né? Mas teve o antipetismo aliado, porque não foi só um voto, poderia ter outro candidato contra o PT, mas teve um voto conservador mesmo. Eu lembro da Andréa Sadi, a comentarista da Globo News, falando uma coisa que eu achei interessante. Que quem elegeu bem o Bolsonaro em 2018 foi o PT. Porque o PT não abriu mão da candidatura, porque o Lula não poderia participar, eles queriam, porque queriam participar. Pode ser que com o Ciro até E desse jogo, e né? com o Ciro É um mistério poderia eterno ter... aí que não teremos resposta. Mas eu achei interessante mas a colocação dela. Não que ela afirmou, mas ela fez uma colocação muito legal. Mas o PT é muito forte, assim, para entregar de bandeja. Forte, que eu tô querendo exatamente. dizer como... Tradição de eleição. Que nem no caso o PSDB entregou, né? O PSDB, por exemplo, entregou. O Arthur Brito colocou assim, a Globo admite o erro do apoio dos Marinho em 64? Sim, está no livro lá também que eles apoiaram a ditadura na época, mas eles só apoiaram porque a Globo nasceu em 65. E eles precisavam desse apoio para conseguir a permissão. A Globo nasceu em 1965. Esse do Bonner que o pessoal está falando aqui, eu não sei nem o que é. Não, que do o Bonner Bonner falou? acho que é o que eu brinquei, que eu falei que ele falou o senhor foi inocentado, o senhor não deve mais nada para a justiça. Não, ali ele foi... Ali eu acho que eu não acho precisava. que ele dançou legal, porque ele não podia. foi inocentado de nada. Perfeito, Morales. Foi simplesmente encerraram ali do nada. O que aconteceu, o Supremo falou assim, depois de 2 anos, né? 2, 3, mais até, o Supremo falou assim, o processo começou na vara errada. Deveria ter começado em... Agora que vocês vão falar isso. Então, depois de muito tempo, né? Mas não é que ele foi inocentado pelo mérito, não, nada daquilo ocorreu. Não, ele só falou assim, foi uma coisa processual, começou na vara errada. Deveria ter começado em Brasília, começou em Curitiba. Anula tudo. Então ele é um descondenado. Mas ele não é um inocente. Não foi inocentado, não, com certeza. O Rubão fez uma pergunta legal aqui. Se não tivesse o PT no pleito, Ciro levaria hoje? Eu acho que hoje não. Talvez em 18, quem sabe, né? Que o Ciro erra, sabia? Então, mas eu acho que hoje Sei que eu acho que ele falta não pro tá. Ciro. Mas em 18 ele tava bem. Carisma, né? Acho que é isso. O Ciro para ali sempre, né? 7, ele é o Eu rei acho que do aqui- 7 eu acho com que- 9. Eu acho que pra ele acabou. Essa é a última, né? Ele mesmo falou isso, né? Eu acho que acabou aí. Gente, a gente já... Estourou, mais que estourou. Puxa o meu tapete. O pessoal já, período ou regime militar não é ditadura. Não, gente. 64 teve golpe, é ditadura. Pra deixar o fogo no parquinho, um abraço pra vocês. Vem aí o Você com Dinheiro. A gente volta às 4 horas com o Top News. volta às Eu 4. volto. E a gente vai dizer tchau, Não, eu ia falar tchau agora, mas o pessoal já cortou vocês. Mas a gente volta, eu volto às 4 com o Top News no fechamento de mercado. Valeu, Gani, valeu, Cabral. Eu não vou colocar ele na tela, então tchau.